Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponte Teológico, estamos aí para mais um review, para mostrar para você esta obra, Introdução ao Antigo Testamento, da editora Pencal, o do autor Daniel Martins Sotelo, e fique comigo até o final aí do review, vou mostrar para você o sumário, o conteúdo desta obra, esta obra que tem 191 páginas, pois é, para você que está procurando algo aí em conta, né? Uma introdução para saber um pouco mais, começar seus estudos sobre teologia do Antigo Testamento, está aí uma obra sensacional para começar seus estudos. Uma introdução, obviamente, né? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estou aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, 2 segundos para você fazer isso, ó. 1, 2, pronto. Não doeu, agora você já faz parte da família Point. Ative o sininho da notificação para você receber as novidades, os vídeos, os reviews, as aulas. Sugiro que você dê uma olhadinha depois lá na playlist, né? Nós temos mais de 80 videoaulas totalmente gratuitas de teologia para iniciantes. Temos série de vídeos falando sobre teologia pentecostal, uma série de vídeos falando sobre teologia paulina e outras cositas mais. Dá uma olhadinha lá e compartilha o nosso conteúdo para ajudar a engajar o canal. Peço a você também que você lance aí, mostre para outras pessoas que gostam do assunto, né? Compartilha, manda para ela esse vídeo aí, em nome de Jesus, e assim a família Ponte vai crescendo para a glória de Deus. Se você deseja ser o nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, né? Tem o link do Apoia-se, você pode abençoar o nosso canal a partir de R$5, 5, 10, 15 reais mensais, dentro das suas posses, né? Aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, o WhatsApp da família Ponte, que é o grupo dos apoiadores, né? Que apoia o canal, a gente coloca nesse grupo, que não é para debates, brigas, discussões, nada disso. Ali a gente fala sobre as promoções dos livros, os lançamentos das obras, enfim. Tá certo? Vamos lá. Vou mostrar para você aqui, como eu falei, tem 191 páginas, né? Uma pequena sinopse antes de mostrar o sumário para você. Aqui o Antigo Testamento apresenta para os cristãos o conjunto de histórias, regras, leis, costumes e práticas do povo de Israel antes da vinda de Cristo. Por meio dele podemos conhecer a criação do mundo, as idas e vindas do povo de Israel até chegar à Terra Prometida, os juízes e reis que governaram o povo de Deus, entre outros acontecimentos importantes e marcantes da história. Além disso, também lemos no Velho Testamento sobre as profecias e os profetas que indicavam a vinda de Cristo e a chegada do tempo da graça. Por meio desse material você poderá conhecer mais profundamente esses livros do Antigo Testamento, observando as diferenças existentes entre os diversos manuscritos e traduções. Assim, acompanhe suas leituras bíblicas, com o estudo profundo das datas, dos fatos históricos e muito mais com a introdução ao Antigo Testamento. Vamos para mostrar o sumário para você. Aqui, parte 1. O mundo do Antigo Testamento. 2. O cânon da Bíblia Hebraica. 3. O texto da Bíblia Hebraica. 4. Gêneros literários narrativos do Antigo Testamento. 5. As tradições históricas. 6. Obra historiográfica do Deuteronomista. Capítulo 7. Obra historiográfica do Cronista. 8. Literatura profética. 9. Livros poéticos e sapienciais. Capítulo 11. Bibliografia geral. Eu vou mostrar para você um trecho aqui, no capítulo 49, a formação do cânon. O cânon da Bíblia Hebraica, que é a parte 2. Certo? Deu um trecho para você conhecer a obra. Uma pequena palhinha. Vamos lá. Cânon é uma palavra de origem grega que significa norma, regra, medida. O termo no Novo Testamento foi usado em 2 Coríntios 10, 13. No final do século II d.C., era sinônimo de regra de fé, embora tivesse também o sentido de lista, índice, catálogo. Já no final do século IV d.C., o termo aparece na literatura patrística e nos concílios de Laodiceia, 366 d.C., referindo-se aos livros canônicos. Em 376 d.C., com Atanásio, figura imponente da história, finalmente os livros são canonizados. O conceito de canonicidade é tardio e quase medieval, pois só a partir da Reforma Protestante, isto é, do século XIV em diante, que o dogma da inspiração divina entrará em vigor. O conceito de inspiração está intimamente ligado ao de canonicidade. Os dois são sinônimos e se difundem a ponto de se fazer confusão entre cânon e inspiração. Na história do cânon, algumas perguntas impõem maiores esclarecimentos, a saber, qual o critério utilizado na escolha dos livros a serem canonizados?
As autoridades tiveram maior influência que Deus? Foram elas autoridades que impuseram a canonicidade ou simplesmente a reconheceram, colocando o seu selo de confirmação? Havia determinados requisitos para que o livro Carta se tornasse canônico, senão vejamos. Número 1, a comunidade deveria aceitá-lo na circulação e leitura. 2, o processo histórico doutrinário, que influi profundamente na escolha de certos livros e na rejeição de outros. 3, a influência de escritores, como no caso dos pseudepígrafos, que davam nomes de pessoas importantes às suas obras a fim de reivindicar sua autoridade. No caso do cânon do AT, tanto o cânon hebraico como o grego, na Septuaginta, não há uma harmonia entre eles, quando se refere ao cânon samaritano e ao próprio cânon cristão. O cânon samaritano, por exemplo, possui somente o Pentateuco, enquanto a Septuaginta tem acréscimos gregos feitos ao livro de Daniel e a outras obras em hebraico e aramaico. Então, hoje a voz está ruim, mas vamos lá. Temos aqui a introdução ao Antigo Testamento, a formação do cânon do Antigo Testamento. O processo longo e penoso envolveu a formação do AT, dizendo longo e penoso processo, pois ele aconteceu na passagem da tradição oral para a escrita, onde houve releituras, revisões, acréscimos, elaborações, exceções, interpolações e um redator final que compilou e deu fechamento geral às obras do AT. Então você já percebe aqui que essa ideia, né, que diz a tradição que foi Moisés que escreveu todo o Pentateuco, parece que ele não crê nessa questão, né? Quase todos os escritos passaram pela tradição oral e tiveram uma seleção, os poemas, a épica, os cânticos que foram memorizados e depois coletados, juntados e tecidos um ao outro como coxa de retalhos para serem finalmente canonizados. Como, por exemplo, salientamos os escritos que foram o centro e o núcleo, que expandidos através de histórias se tornaram os escritos famosos do AT. Aí você vai ver a série aqui, ó, de exemplo, né? Certo? Aí você pode parar o vídeo para ver mais detalhes. Ó, o Pentateuco tem 4 escritores distintos e de épocas diferentes. O Javista, J, que escreveu no século 9, 10-9 a.C., durante o reinado de Salomão. O Eloísta, né, representado pela letra E, escritor do século 8. O Deuteronomista, representado pela letra D. E o P, sacerdotal. P porque é referência em inglês, né? Que escreveram no exílio durante o século 6 e V. Além dessas, temos obras posteriores que são do exílio e do pós-exílio, como obra historiográfica do Deuteronomista e obra historiográfica do Cronista. Tá vendo? Muito detalhe. Ó. Então ele segue aqui a teoria documental, tá? É uma obra mais voltada para o academicismo. Tá vendo? Você pode parar o vídeo aí para ver mais detalhes. Aqui, ó. Tá vendo? Apócrifos e pseudepígrafos, ou pseudepígrafes, e os manuscritos do Mar Morto aqui. Os manuscritos do Mar Morto que foram encontrados nas grutas de Qumran, da seita dos essênios, são classificados de várias formas. Letra A, comentários dos livros do AT, Pesharim e Midrashim. Os livros de edificação, cântico, etc. São estas obras, olha lá, o livro da meditação, o livro de Noé, a oração de Nabônides, o livro apócrifo de Gênesis, ó. Sabia que os essênios tinham lá um livro apócrifo de Gênesis? Os ditos de Moisés, o livro dos mistérios, os livros particulares desta seita são documentos de Damasco, hinos de gratidão, Rodaiot, o rolo da guerra dos filhos das trevas contra os filhos da luz. Os livros gerais são Odes de Salomão, Vida de Adão e Eva, Assunção de Isaías, Testamento de Abraão, Histórias dos Recabitas, Testamento de Salomão, Testamento de Adão, Testamento de Jó, olha, Livro de Enoque, Livro de Adão, Livro de Lameque, Visão de Isaías, Salmo de Salomão, Martírio de Isaías, Vida dos Profetas, Crônica de Jeremias, Terceiro e Quarto Esdras, Livro dos Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas, Segundo e Terceiro Baruque, Terceiro e Quarto Macabeus, Prólogo de Lamentações. Esses são também denominados de apócrifos ou pseudepígrafes. Do gênero apocalíptico existem obras importantes como os próprios livros canônicos, a saber Daniel, Isaías, capítulo 24 a 27, foi achado lá nas grutas, né? Ezequiel, e fora do cano temos o Apocalipse de Sofonias e o Apocalipse de Ezequiel, olha lá, né? Os critérios adotados para a classificação dos livros demonstram formas dos já expostos. Está escrito em hebraico aramaico. B, ter sido escrito entre Moisés e Esdras, sob inspiração profética. Letra C, está associada a algumas personagens da história judaica, Moisés, Davi, Salomão, algum profeta. Letra D, autoridade e inspiração divina. Letra E, ter cópias nas sinagogas. Cânon grego do Antigo Testamento. Muito interessante, hein?
Só aqui de tá folheando e lendo para vocês aqui, eu estou gostando. Já vai para o meu livro de cabeceira para a gente, né, fechar esse ano essa leitura aqui, entre outras obras. Tá certo? Acho que deu para você terem uma noção aí, uma obra interessante. Daniel Martins Sotelo, diz para mim aí se você conhecia, se está no seu radar, da editora Pencal, a introdução ao Antigo Testamento. Deus abençoe, dê o seu like, torne-se nosso apoiador e até a próxima.